Olá, sou o professor Rafael Castelo Branco e hoje eu tenho o prazer de vir a primeira vez aqui participar de um evento, de uma pequena discussão, uma pequena conversa acerca de direito previdenciário no nosso canal Direito Favorável. Então, nesse sentido, eu já começo agradecendo o convite dos professores Marcelo e do professor Rafael e trago para a nossa primeira conversa um tema bem primordial, né? Bem inicial, que é uma discussão acerca do porquê. Por que será? Qual a importância social, a importância política, jurídica para um país de se ter um sistema de previdenciário ou de uma previdência pública? Para iniciar um pouco a nossa conversa, é interessante a gente analisar o contexto histórico da criação da Seguridade Social e da própria Previdência. Na realidade, essa discussão ela é uma discussão que transcende a esfera nacional. Ela vem mais especificamente, pelo menos a nível de história moderna, a partir mais ou menos do século XIX, na Itália e na Inglaterra, onde geralmente se discutia acerca do processo de revolução industrial pujante, na verdade já seria uma segunda revolução industrial, e que a própria revolução gerou uma série de dificuldades sociais. Muitos trabalhadores que muitas vezes passavam por situações de determinados eventos, como, por exemplo, acidentes de trabalho, situações de óbito de funcionários, muitas vezes até no próprio espaço fabril, né? Ou seja, na própria fábrica. Essas decorrências elas foram ocasionando uma série de dificuldades sociais, dificuldades tanto aos trabalhadores, como também à sociedade de uma forma geral. E a partir justamente dessas necessidades, a partir dessas dificuldades que foram surgindo no decorrer do mercado de trabalho, no decorrer das relações de trabalho de uma forma geral, se foi vendo a necessidade de criação de mecanismos de proteção, ou seja, foram surgindo determinados regramentos, leis esparsas, concedendo alguns direitos que mais à frente se concretizariam em situações parecidas, bem similares ao que hoje a gente vivencia como auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e outros benefícios. Esse fenômeno social, desses anseios, dessa busca de maiores proteções, acabou também sendo vivenciado no Brasil no início do século XX. Para você ter uma ideia, a primeira menção legal, né, ou seja, o primeiro dispositivo em lei que traz algo sobre matéria previdenciária, muito embora a gente reconheça que há algumas discussões também sobre isso, no caso, a Lei Eloy Chaves, de 1923, que é considerada para o direito brasileiro a lei-mãe, porque a partir dali muitos outros direitos foram sendo criados. Né? Então, a gente teve com a Lei Eloy Chaves a criação das caixas de aposentadoria e pensão, que eram organismos bem singelos, né, de natureza eminentemente privada, geralmente criadas essas caixas em torno de grandes empresas da época, né, as empresas nascentes, e essas caixas as pessoas contribuíam mensalmente para que pudessem usufruir de benefícios esses geralmente que limitavam-se a aposentadorias e, como o próprio nome já diz, a pensão. Com o passar do tempo, essas caixas de aposentadoria e pensão foram se mostrando mecanismos não suficientes para garantir essa proteção do trabalho. Tanto que, mais ou menos na década de 30 do século passado, as então caixas de aposentadoria e pensão foram substituídas por um novo conceito, que é o conceito de institutos de aposentadoria e pensão, ou seja, aquela ideia de caixas, né, ou seja, aquela ideia de organismos limitada a uma natureza estritamente privada, ou seja, de que gira em torno basicamente de empresas, eles foram sendo substituídos pela ideia de categorias. Então, nós já tínhamos, a partir daquele momento, institutos como o Instituto dos Comerciários, Instituto dos Marítimos, e aí isso foi uma mudança muito importante, por quê? Porque cada vez mais o Estado vai se aproximando dessa atividade, né, no caso dessa função de proteção social, proteção previdenciária. E no transcorrer do século, muitas dessas necessidades acabaram se tornando em direitos,
como, por exemplo, a gente pode citar aqui o salário maternidade, ou seja, a necessidade de proteção à mulher, até porque a mulher, a partir exatamente da década de 30, ela foi cada vez mais ocupando seus espaços no mercado de trabalho. A pensão por morte já se tinha essa noção desde as caixas de aposentadoria e pensão, mas foi realmente aperfeiçoado, até porque é um direito, como a gente sabe muito bem, e a gente vai falar em outros vídeos, são direitos dos dependentes e não estritamente dos segurados, né? Direitos outros como proteção ao emprego, que é o seguro-desemprego, proteção à sua saúde, que aí no caso é o auxílio-doença e muitos outros direitos. Agora, no transcorrer dessa discussão histórica, um grande momento a gente tem que realmente dar relevo, que foi justamente a Constituição de 88. Por quê? Porque, na realidade, aquelas políticas públicas, né, que já estavam sendo geradas há alguns anos, por exemplo, na área da saúde, na própria previdência, como a gente disse, e também na assistência que até então ela ainda não tinha natureza de política pública, elas foram condensadas num grande conjunto, que a gente vai falar também melhor num vídeo posterior, que a esse conjunto dá-se o nome de Seguridade Social. Então, a partir de 88, a gente tem um complexo muito maior, uma proteção de fato bem mais ampla, e o trabalhador ele passa a ter novos direitos. E aí, um questionamento que se levanta é o seguinte: trazendo agora para a realidade, quais os efeitos que uma possível reforma da Previdência, nos termos em que ela está proposta, quais são os efeitos que isso pode ter, não só no âmbito previdenciário, mas também no âmbito laboral? Quais são os efeitos que uma proposta como a PEC 287 ela pode trazer, inclusive para aqueles que eventualmente não estão hoje protegidos, né, vamos dizer assim, cobertos pelos riscos que são tutelados pela Previdência Social, ou seja, aqueles que não estão contribuindo. Então, são questionamentos que a gente vai levar no decorrer desses próximos vídeos. É sempre bom frisar que nós não temos uma previdência social, nós estamos construindo, né? Principalmente quando você verifica que esse processo de construção ele já se desencadeia aí há pelo menos um século. Então, são essas e outras discussões são discussões que a gente vai trazer, discussões sobre regime próprio, discussões sobre o regime geral, e eu conto com a tua audiência, tá? Quero pedir para você que está acompanhando o vídeo, se você gostou do vídeo, você tem outros temas para propor, que você possa curtir e possa compartilhar, né, fazendo a sua inscrição aí no vídeo e incentivando a gente a produzir cada vez mais conhecimento, não só previdenciário, mas também em muitas áreas do direito. Obrigado e até lá.